Bom, meu nome é Joseph, sou DJ desde 1974, sou produtor musical desde, eu acredito que eu comecei em 83, 84 mais ou menos, que a gente começou a fazer as próprias produções. Produtor de áudio, né? Trabalhei em rádio, na Rádio 98, tivemos o programa Mega Mix 98, primeiro tivemos o programa na Liberdade FM, Mega Mix também, que foram 2 anos mais ou menos no ar, entre 85 e 87, foi o Mega Mix da Liberdade FM. E depois na 98 a gente começou com o Mega Mix em 91 e foi até 2000 o programa, foi no ar. E como eu sempre tive esse lado de produtor, sempre paralelamente aos programas de rádio, trabalhando em rádio e tal, eu sempre fiz minhas produções. E com isso eu fui pegando um pouco assim de credibilidade no cenário mineiro, provavelmente por causa de ter mais tempo trabalhando com isso tudo. E assim, até hoje eu estou aí na área. Com relação a produções musicais que eu possa citar assim como mais peso, eu tive o MC Pelé, que foi um dos pioneiros junto comigo assim, de produção, porque em 1993, 94 mais ou menos, a gente fez um projeto, eu juntamente com o DJ A Coisa, que se chamou Fábrica Ritmos, que era uma ideia de fazer uma produção de pessoas que estivessem igual o Marlboro fez com o funk carioca, né, porque ele começou o funk Brasil, pegando nomes que tivessem a ver com o funk carioca. A gente queria fazer nomes que tivessem a ver no cenário de Belo Horizonte. A gente chamou pessoas que estavam na cena, entre elas o MC Pelé, que foi o organizador durante 10 anos do BH Canta e Dança, na Praça da Estação. Começou lá na Praça do Papa, se não me engano, aí passou para a Praça da Savassi, teve no ex-campo do Atlético, e aí finalmente ele teve várias vezes lá na Praça da Estação. Mas em Belo Horizonte, como sempre, não valoriza ninguém, né? O BH, eu costumo dizer que BH odeia BH radicalmente, né? Ama tudo que vem de fora e não valoriza nada que é daqui. Ele um dia foi embora, foi para Porto Seguro e lá ele teve o valor que ele nunca tinha tido aqui em Belo Horizonte. Foi consagrado como um grande apresentador, como um cara de alto astral que dava aula lá, sempre subia no palco do Axé Moá diariamente, e com algumas produções minhas também lá, né? Dentre elas o nosso Beija Beija Tá Calor, né? Namorar Pelado, Zumbizeira, entre outras que a gente conseguiu fazer um sucesso nacional até internacional. E deu projeção para ele até internacional. Entre outros, Los Pioneiros, né, com Piriguete, que foi um hit nosso que bombou no carnaval. Daqui de Belo Horizonte, começou comigo praticamente MC Caçula, MC Jefinho, BH, MC Márcio, Claudinha e Fiinho, MC Bel, que fez a mulherada chorar na época. Nossa Senhora, eu fui num show da Bel naquela época, ela falava o que as meninas sentiam, né, de coração. Danda e Nick, que teve a oportunidade de ser comandadas na época no cenário pelo nosso querido Peterson. Quem mais? Passou mesmo assim, que começou muito, que teve comigo o Ned, MC Ned, né, que na época comandou, foi o número 1, que profissionalizou, né, que tratou a carreira dele profissionalmente, talvez ele tenha sido o pioneiro, né. O MC Dodô, que já estava completando, acho que são 13 anos de carreira, se não me engano, que ele estava comemorando esses dias agora no show dele. E começou também com o Bomba Explode, foi a minha primeira produção com ele. E praticamente também deu o pontapé inicial da carreira dele. Sei lá, teve a Camila, o próprio Romeu, que na época era MC Jefinho,
Big Braço, Bruno e Nando, Felipe Denis, entre tantos outros. Graças a Deus eu tive a oportunidade. Bom, com relação ao funk mineiro, antes, eu sei que a gente não tem muito tempo para poder explanar, mas não queria deixar de falar que o funk mineiro começou junto com o funk carioca. Porque naquela época, o Marlboro, que é o grande criador de tudo isso, queiram ou não queiram, ele queria fazer um projeto nacional, com vários representantes de várias praças. Provavelmente ele queria ingressar em vários mercados com o produto dele e tal. Então a gente se conheceu e a gente teve a oportunidade de participar do Funk Brasil 2 com o grupo União Rap Funk. Então o grupo União Rap Funk, Protocolo do Subúrbio e Protocolo do Subúrbio, que participou, teve o DJ A Coisa também, um dos participantes, foram os primeiros grupos de funk de Belo Horizonte, que na época a gente era cantor de hip hop, mas ainda estava se desenhando esse perfil de funk em cima do mercado nacional. Então a gente começou por ali. Com essa proposta de funk carioca, o funk carioca era mais sacanagem. E o funk mineiro, nosso lado, era mais político. A gente, principalmente a União Rap Funk, a gente dá um tom político para as nossas brincadeiras. Por mais que a gente estava falando música de duplo sentido, mas sempre tinha alguma coisa despetada dentro do cenário nacional, político. Então eu acho que isso foi também, juntamente com outros grupos que daquela época foram surgindo, que tinham essa característica política de falar sobre o cotidiano. Foi o que deu o perfil do funk mineiro como sendo um funk político. E com tudo isso, o funk foi desenvolvendo meio aos trancos e barrancos, porque a gente aqui naquela época não tinha tanta rádio onde o cara tocar, o cara tinha que fazer uma fita cassete, sair levando pro DJ, para um conhecido dele de algum lugar para poder fazer ele tocar. E culminou no início de alguns programas, que o programa do DJ Normandes, programas de DJs de Belo Horizonte que comandavam e desembocou no que está rolando hoje em dia, que é a internet comandando tudo. Esse é o perfil do funk mineiro. O funk mineiro ele tem uma característica própria. E essa característica própria do funk mineiro, ela tem uma história, essa história que está sendo contada com relação a tudo isso que está sendo feito agora no documentário. Só que tem que acontece que aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte principalmente, o perfil do produtor de Belo Horizonte, ele não tem essa característica de empreendedorismo. E o empreendedorismo não manda. Então o pessoal acha que a gente devia ter reuniões, a gente devia ter assembleias, devia ter palestras de pessoas que sabem como fazer um desenvolvimento, para poder modificar um pouco essa característica do cara de achar que o dinheiro tem que ir todo pro bolso dele. Ele tem que dividir o dinheiro dele para poder ele ganhar dinheiro. Já cansei de falar isso daí e vou falar mais uma vez. Depois de repetir isso 1000 vezes, acho que já estou até parecendo até santo. Estou até com coroinha na cabeça de tanto falar, mas eu não canso de dizer que o equívoco de Belo Horizonte é achar que é não saber que se nós temos 5 pernas para poder fazer o funk ganhar, as 5 pernas tem que crescer. Então quando o MC de Belo Horizonte for rico, quando o MC de Belo Horizonte estiver andando de Camaro, nós que estamos envolvidos com o funk estaremos ricos. Mas só quando isso acontecer, ninguém vai enriquecer enquanto o MC não crescer. Então tá aqui a minha dica com relação a tudo isso. Produtores, paguem os cachês para os MCs. Nós vamos estar muito bem com isso. Bom, com relação a empreendedorismo, que é o que eu sempre digo que a gente sabe que falta nos produtores, enfim, nas mentes iluminadas que comandam o funk de Belo Horizonte. Eu sempre falei isso, que o falta pro pessoal de BH é uma mentalidade de sustentabilidade. Essa é a palavra, sustentabilidade. Então eu acho que o pessoal daqui é muito mal informado e o pessoal não procura se estabelecer com relação ao que é moderno, com relação ao empreendedorismo. Isso que eu estava dizendo, com relação aos MCs de BH. Os MCs ganham dinheiro,
os produtores vão ganhar dinheiro. Então se você ganha uma parte e deixa uma parte para os MCs, quando os MCs de BH forem ricos, nós vamos estar bem na fita, nós vamos colher. Isso daí eu acho que quem aprendeu foi o pessoal de São Paulo principalmente, que aprendeu a fazer os MCs ganharem dinheiro e com isso eles ganham muito dinheiro. Então vamos mudar a nossa filosofia, gente. Vamos deixar os MCs daqui de Belo Horizonte sentirem que vale a pena ser MC. Por quê? Porque eles ganham dinheiro. Se os meninos ali da favela perceber que ele pode ficar rico sendo MC, nós vamos estar nadando de braçada com relação à produtividade. E o nosso mercado só esquecer o restante das pessoas, dos outros mercados que não estão nem aí pra gente. Se você for querer invadir o Rio de Janeiro, não vai dar, porque o Rio de Janeiro está entupido de produtores do Rio e de MCs do Rio. E não tente entrar em São Paulo não, porque São Paulo está ganhando dinheiro igual rios de dinheiro, porque eles aprenderam esse tipo de empreendedorismo. Então vamos nós aprender a ganhar dinheiro também, cara. Parar de achar que se você ganhar R$2.000 aí pro final de semana, você tá bem na fita. Vamos ficar ricos, vamos ganhar dinheiro. É um mundo de muita grana. Mas só que vocês têm que aprender que as partes que vão fazer isso acontecer tem que ganhar dinheiro. E aí todo mundo vai ganhar dinheiro. Falei demais. Peterson. Quem é o Peterson? O Peterson é um maluco. Pirado. Completamente louco. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas que têm uma visão diferente essa visão arcaica que está em Belo Horizonte, é taxado de louco. Então quando uma pessoa não pensa igual a maioria pensa, e a maioria pensa de uma maneira muito retrógrada, é visto como louco. Então quando você ouve ele falando na internet, com toda a irreverência e com toda como é que eu vou dizer, com toda a cara de pau que ele tem para poder rasgar o verbo, muita gente fala lá, ó louco, mas pare e presta atenção nas palavras, na sinceridade que ele coloca. E você não é obrigado a concordar com tudo que ninguém diz, mas eu acho o seguinte, é o tipo do cara que acrescenta, que quando ele faz a pessoa pensar, e tudo que você fala que faz alguém pensar, acrescenta. Esse é o Peterson. O Peterson é um cara que tem a característica dele e o estilo de vida dele, e tem o meio do funk como sendo um grande representante. Então ele é DJ, é produtor, é cantor, né? Então agora ele está nessa querendo fechar, né, essa parte que estava faltando com uma produção musical. Então isso não é qualquer pessoa. Você fala assim, quem é o fulano de tal, mas se você perguntar quem é o Peterson, ele é um cara que construiu uma imagem, entendeu? Polêmica, mas as pessoas que conhecem ele sabem como é que é o cara exatamente. Então quem tem uma visão construída através de falta de informação, eu acredito que esse documentário deixa mais claro, porque não tem ninguém que falou, dentre todos, eu acredito que ninguém que precisa ser puxa-saco do Peterson, né? Acho que o pessoal que falou porque quis falar, assim como eu estou falando porque eu quero falar. Então se alguém perguntar, ele é doido? Ele é doido. Por quê? Porque não é para qualquer um chegar e dizer descaradamente o que acha. Mas que tem que ser dado ouvidos e tem que ser parar para poder pensar no que ele diz. Que venham outros Petersons para poder o conjunto das ideias formarem alguma coisa sólida. E que esse documentário seja mais mais uma prova de que o Peterson é o Peterson, o grande louco.